Boa noite a todos. Que Deus continue abençoando sua vida. Mais uma aula, mais um módulo sobre a salvação. Hoje é uma aula curta, mas de suma importância acerca da salvação, onde nós vamos estudar, como nós vimos no módulo acima. No finalzinho eu disse que nós iríamos estudar, que é o que nós vamos estar estudando agora, sobre a queda, ou seja, a morte do homem no espírito, na alma e no corpo. Então, essa queda é a queda do homem nos três aspectos: no espírito, na alma e no corpo. Bíblia na mão, marca-texto em gel, caneta em gel, e vamos estudar nesta aula que eu acho muito importante eu e você sabermos e entendermos. Bom? Então, quero que você abra aí comigo já, nós podemos começar a aula. 1 Tessalonicenses. Vai lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó: E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Ou seja, está falando que o homem ele é tripartido e é separado. Espírito, vírgula, e alma. Esse e tem que estar junto na hora da leitura. Tá? Existem traduções que é erro na hora de estar imprimindo, de estar digitando, né? Eles cortam a vogal E. E se nós cortarmos a vogal E, fica estranho dizer. Seria e todo o vosso espírito, alma e corpo. É como se tudo fosse junto, fosse um só. Mas não é. Por isso que nós temos que respeitar a vírgula. A vírgula, ela está dizendo para você, respira agora e continua. Então, ó, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo sejam plenamente conservados. Ou seja, aqui mostra a salvação completa nos três aspectos. Porque está dizendo que o espírito, a alma e o corpo têm que estar plenamente conservados, ou seja, salvos, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que não está explicando em que aspecto da vinda de Cristo, se é na primeira vinda ou na segunda. Ou seja, são dois aspectos. Então ele não vai definir qual, ou é na oculta, ou é na visível. Então, o corpo, a alma e o espírito, eles têm que estar conservados. Danilo, como que eu vou conservar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo para a vinda de Cristo? O espírito já está conservado na salvação quando eu creio em Jesus. Isso é fato. Você tem Jesus, estou salvo no espírito, o Espírito de Deus se uniu com o meu espírito, por isso que a Bíblia diz que o espírito está pronto, ok? Só que a carne, a junção da alma e do corpo, ela é fraca. Para mim salvar a minha alma, nós já estudamos, é negar a nós mesmos, né? Crucificar as nossas vontades, as nossas paixões, nossos desejos, crucificando ela todos os dias e fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus mandou nós fazermos, até chegar a um ponto, atingir a salvação da alma, onde tudo que nós pensamos, desejamos, queremos, sentimos, não faz vontade nenhuma eu viver para mim, mas viver para a vontade de Deus. Não tem tempo ruim para mim para fazer a vontade de Deus. Vou estar atingindo a salvação da alma. A minha mente vai ser transformada. A minha mente vai ser gradativamente transformada, que é a metanoia.
metamorfose da mente. E a salvação do corpo é na glorificação, na vinda de Cristo. Então, esse é o nosso texto básico, tá bom? Então, aqui nós vemos que o homem, ele é tripartido, né? Então, esse versículo aqui de 1 Tessalonicenses 5, 23, ele está falando, né, de um homem que é a tricotomia, né? O homem, ele é a tricotomia. Ou seja, o versículo fala da tricotomia do homem, do fato dele ser espírito, alma e corpo. Em algumas igrejas acreditam que o homem seja dicótomo. O que é dicótomo? Ou também, né, bipartido, né? E não tripartido. Então tem igrejas que acreditam nisso, que o homem não é tripartido, ou ele é dicótomo ou ele é bipartido. E acredita-se também que o homem seja espírito e corpo e alma, seria a faculdade do espírito. Seria a faculdade do espírito. Mas o texto é bem claro em dizer que o homem é tripartido em espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo. Mas se Deus quer salvar o homem, ele terá que salvá-lo por completo. Por isso que fala que a salvação aqui tem que estar plenamente conservada. E quando Deus salva, ele salva nos 3 aspectos. Por quê? Porque quando o homem caiu, ele caiu por completo também. Por isso que Deus tem que salvar o homem por completo. Porque quando ele caiu também nos 3 aspectos. Totalmente. Vamos lá? Vamos ver? Abre lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Essa aula aqui, eu gosto muito dela. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, fala assim, ó. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos... boa para se comer. Risca aí, puxa uma setinha. Corpo. E agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Puxa uma setinha aí, alma. E a árvore também é agradável aos olhos e a árvore desejável, que é a mesma coisa também. Risca aí, ó, desejável. Falando da alma. E para dar entendimento. Risca aí, ó, dar entendimento. Puxa uma setinha, coloca espírito. Né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, ou seja, é o início da morte espiritual. Aqui é o início da morte espiritual. Quando ele come, aqui ele vai morrer no espírito. Primeiramente, ele morre no espírito. Quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, iria satisfazer o quê? O corpo, tá? Então você grifou aí, é o corpo, né? Agradável aos olhos, que é a janela da alma, é os olhos. Ela olhou e viu que era desejável, né? Era agradável. Então aqui cai na alma. E para dar entendimento, entendimento. É uma das faculdades do espírito, entendimento, espírito. Então, primeiramente, quando ela come, ela, junto com o homem, eles caem numa morte espiritual, primeiramente no espírito. Então, aqui nós vamos ver, então, que o homem cai por completo, totalmente, ele cai por completo. Então, de novo, anota aí. A árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. A árvore era boa para se comer. Eu sei disso por causa do seu sabor. Boa para se comer. Então eu vou saber disso por causa do sabor, porque era boa. A árvore do conhecimento do bem e do mal, seu fruto era o quê? Bom para se comer. E pelo fato de seu fruto ter um bom sabor, por isso que ela era boa para se comer. O seu fruto, ele era bom. Então, por causa do
sabor, sabor. Se o fruto da árvore era bom para comer, logo, o que eu vou entender? Logo, agrada o meu corpo físico. Ela agrada o meu corpo físico. Se ela é boa para comer, vai agradar o quê? O meu corpo. Então, nós vamos ver que aqui, agradável aos olhos, né? Boa para se comer, vai falar que vai agradar o corpo, vai satisfazer o corpo. Então, se o fruto da árvore era bom, vai agradar o corpo físico. Então, quando a mulher ela foi tentada no nível do corpo, da carne, do corpo e da carne, ou seja, boa para comer. Agrada o meu corpo físico. Então, ela foi tentada no corpo, que é a carne, faz parte também a junção da alma e do corpo, vai juntar a carne, vai se fundir a carne. Mas aqui, especificamente, boa para comer, vai agradar o corpo físico. Então, a mulher ela foi tentada neste nível, no corpo, boa para se comer, então vai agradar o corpo. Então, a mulher ela foi tentada na sua carne, na sua natureza carnal. A árvore era agradável aos olhos. Os olhos são a porta da entrada da alma. Anota aí, os olhos são a porta da entrada da alma, a janela da alma. Se agrada os olhos, ela foi tentada no nível da alma. Quer que eu repita? Agradável aos olhos. Os olhos são a porta de entrada da alma. Os olhos são a porta de entrada da alma, a janela da alma. Se é agradável aos olhos, ela então foi tentada no nível da alma. Outra parte aqui que nós lemos, dar entendimento. Então, a árvore era desejável para dar entendimento. Ela foi tentada pela soberba da vida, foi tentada no nível do espírito. Quando diz aqui, ó, aqui tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui, quando a mulher cai, ela cai no corpo, na alma e no espírito. É uma queda completa, tá? É uma queda completa. E o homem caiu completamente, os dois, completamente. Se Deus vai salvar o homem, ele vai ter que salvá-los por completo, no corpo, na alma e no espírito. Então entenda que Deus tem uma salvação que acontece nos 3 tempos, pelo fato da salvação ter uma ordem, ou seja, somos salvos primeiramente no espírito, depois somos salvos na alma e por último somos salvos no corpo. Por que, Danilo? Porque o homem ele caiu no espírito, ele caiu na alma e ele caiu no corpo. Você anotou aí? Então, quando fala que boa para se comer, está falando do corpo, vai agradar o corpo. Quando fala agradável aos olhos, é a janela da alma, tá? Agradável aos olhos é a janela, né? Ou a porta de entrada da alma, vai cair na alma. E desejável para dar entendimento, vai cair no espírito, a soberba da vida. Então, aqui nós vemos as 3 quedas do homem, as 3 quedas do homem. E era essa aula que eu queria passar simples para você, que o homem teve uma morte nos 3 níveis, e a Bíblia vai nos dizer que foi no espírito, primeiramente, na alma e no corpo, no último estágio, no último nível, quando ele comeu. Tudo bem? Então, esta simples aula, que é simples, mas vai pregar isso daí. Vai falar na sua igreja, na sua escola bíblica,
só esse versículo 6. Se eles vão conseguir entender isso daí, escuta o que eu estou te falando. Isso daí buga a cabeça de muitos pastores e de muitos líderes, porque eles não entendem aonde que está que o homem caiu nos 3 níveis. Se você entendeu isso daqui, vira revelação para meia dúzia de muitos pastores. Se você for para uma reunião de pastor, jogar isso daí, você joga e cai fora, eles ficam doidos, porque eles vão querer saber de onde que você veio, de que planeta que você veio. Escuta o que eu estou te dizendo, isso é verdade. Então, se você entendeu esse versículo 6 aqui, do capítulo 3, você já cresceu aí 5 anos, em poucos minutos aqui dessa aula. Tudo bem? Então, esta aula que eu queria passar para vocês, eu queria emendar com a outra aula, mas eu quis fazer ela separada para que você possa entender, tá bom? Então, no próximo módulo, aí nós vamos pegar um pouco mais a fundo. No próximo módulo, nós vamos falar sobre o plano de redenção. Muito bom, muito bom. Vamos falar sobre o plano de redenção e nesse plano de redenção tem alguns aspectos que nós vamos estar estudando. Tudo bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.